Olá pessoal, hoje é 5 de junho, Dia Internacional do Meio Ambiente, estar no dia 5 de junho no Brasil é um privilégio porque eu acho que é um dos países mais bonitos em termos de meio ambiente de todo o planeta. Mas hoje eu vou falar sobre a reabertura segura do comércio. A gente sabe que nós aqui no estado do Ceará temos um decreto que já a primeira semana de transição para o início da reabertura, né, em 4 fases de 14 dias cada fase. Nós já estamos no final da primeira semana de transição, então são os dados dessa semana de transição que poderão dar continuidade ao projeto de reabertura que começaria já na segunda-feira. E é sobre isso que eu queria fazer. Eu tenho conversado com várias pessoas, prefeitos, pessoal do CDL, comerciantes, empresários, amigos, críticos, com relação ao que seria, ao que está acontecendo nesse momento e com relação a essa abertura. Eu estou falando aqui de Ubajara, né? Então a minha linha de raciocínio vai ser feita aqui em cima da Serra da Ibiapaba, mas qualquer outra região do estado do Ceará, eu acho que essa reflexão aqui se aplica. E aí eu queria convidar vocês a participarem, fazendo seus comentários e observações e perguntas com relação a esses tópicos que eu estou trazendo aqui com relação à abertura segura das atividades de comércio, né? Então, com relação ao isolamento social, o que foi que nós aprendemos, né? Aprendemos que nós já estamos aí há 60 dias, né? Talvez mais, talvez menos, em quarentena. Nós aprendemos que é possível ficar em casa, aprendemos a usar máscara, aprendemos a lavar as mãos, a evitar visitar amigos, vizinhos, aprendemos a cuidar dos nossos idosos, das pessoas vulneráveis, evitamos tocar a mão dos outros, utilizamos os álcool gel, fizemos máscaras em casa, aprendemos muita coisa. E aprendemos que essa questão da higienização e do cuidado com doenças é algo possível da gente controlar, né? O que nós também aprendemos com relação a esse isolamento foi que em algumas regiões do mundo as pessoas foram mandadas para casa com o vírus e as pessoas acabaram desenvolvendo e se contaminando dentro de casa, né? Algumas cidades, exemplo como Nova York, por exemplo, as pessoas chegavam nos hospitais e estavam de quarentena há muito tempo e pegaram a doença em casa. Em lugares ricos, o isolamento continua, as pessoas estão isoladas, está tudo bem, os níveis de pessoas procurando o hospital diminuindo. E países pobres, favelas, muitas pessoas dentro de uma casa, sem sequer com saneamento básico, muito difícil de se provocar esse tal isolamento, né? O que foi que nós também aprendemos com relação aos serviços essenciais, né? Nem tudo parou. Alguns serviços essenciais continuaram. Posto de gasolina, farmácia, posto de saúde e supermercados, que eu acho que é um exemplo interessante dos supermercados. Aqui em Ubajara, que é uma cidade pequena do interior, os supermercados estão com várias medidas, né, de isolamento na entrada, de fichas, de álcool gel disponível, né, todo mundo de máscara, todo mundo de... Então você vê que os serviços essenciais conseguiram funcionar e manter a coisa funcionando, né, sobretudo aqui em Ubajara, sem grandes perdas, né? Eu imagino, por exemplo, Fortaleza, como é que foi para manter os serviços essenciais. Tinham que manter um cara saindo lá do Maracanaú para a Aldeota de ônibus, então os ônibus tinham que funcionar, né? E ônibus lotados, então serviços essenciais. Com relação ao Covid-19, o que foi que nós aprendemos, né? Que é uma doença que ela não dura muito na água com sabão, que tem é transmitida através do contato, de um espirro, da boca, das vias respiratórias. Aprendemos também que as pessoas que estão morrendo são pessoas idosas, com conformidades. Aprendemos que boa parte da população vai pegar a doença, vai ser assintomática, né? Aprendemos que é preciso ter um sistema de saúde fortalecido, então
é importante fazer boas escolhas na política, né? Para políticos que de fato se preocupam com a questão dos hospitais, é importante olhar o hospital da sua cidade. Então a gente começou a ter um olhar que os hospitais brasileiros já estavam em colapso há muito tempo, mas agora, sobretudo, a gente viu a importância de ter um hospital no lugar de um estádio de futebol, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. Então aprendemos muita coisa com relação ao Covid-19. Temos aí a hidroxicloroquina como uma alternativa para tratar as pessoas antes de entrarem em situações de críticas, né? Então tem muita informação com relação ao tratamento, né? Para o pessoal todo da saúde aí que está trabalhando nisso, né? E volta da economia, né? Com relação à volta da economia, o que nós podemos fazer, né? Com tudo isso que nós aprendemos, né? Seguir o modelo de isolamento social dentro de casa, o mesmo isolamento que a gente deve ter cuidado com relação às pessoas que estão trabalhando, contato com as pessoas que vão entrar nos nossos estabelecimentos, então isolamento, separação nos layouts, utilização de desinfetantes, álcool gel. O isolamento, o que nós aprendemos dentro de casa, nós vamos levar para as nossas lojas. Com relação aos serviços essenciais, nós aprendemos que se os caras podem fazer lá no supermercado, a gente também pode fazer nos nossos negócios. Então a gente aprendeu muita coisa e a economia, de acordo com o decreto, a gente já está voltando aí na segunda-feira, né? Há um receio que o pessoal volte do jeito que volta mesmo, sem muita preocupação, ou mesmo seguindo os protocolos, depois de 2 semanas as pessoas esquecem esse protocolo. E o que pode acontecer é o pico do hospital de pessoas internadas voltar, né? A doença volta a circular, que é um problema também que é provocado pelo lockdown, né? Você mantém as pessoas isoladas, o pico cai, quando você solta as pessoas, o nível de contaminação sobe. Uma coisa muito importante para se raciocinar, e eu tenho pensado nisso desde o primeiro dia que eu ouvi essa questão da doença, foi os números da doença. Então, uma coisa é um cara contaminado. Vamos supor, eu faço um exame aqui e eu estou com Covid. Eu estou com Covid, não sabia. Vou me afastar por 14 dias. Fica em casa por 14 dias, sintoma muito pouco, passou 14 dias ele volta a trabalhar. Então, a grande maioria das pessoas que não fizeram o exame e que talvez tenham pego, essas pessoas estão espalhadas por aí. De fato, esse não é o principal problema. O problema são as pessoas que estão morrendo nos hospitais por causa do Covid. Então, não é simplesmente o número de pessoas infectadas. Isso é normal. A população vai se infectar e vai se curar. Mas, sobretudo, o número de pessoas que estão morrendo na sua cidade. Esse é o ponto crítico, né? Os hospitais são protegidos, né? As equipes estão protegidas para, se chegar uma pessoa realmente precisando usar um hospital nessas condições, ela possa ser atendida. Então esse foi o principal ponto fundamental. Mas se o número de mortes não está aumentando assustadoramente, e sim o número de pessoas infectadas, isso quer dizer que a população está se infectando e ela mesma vai se autoimunizar, né? Então é interessante a gente fazer essa reflexão. Por quê? Porque se a economia voltar na segunda-feira, né, no caso aqui em Ubajara, pelo que a gente tem estudado aqui, e de acordo com o protocolo e o decreto, 90% do comércio volta na segunda-feira. Por mais que eles respeitem os protocolos, que eles estudem, que eles criem essas barreiras com tudo que foi aprendido, né, não somente dentro de casa, mas olhando os serviços essenciais que já estão fazendo isso há muito tempo, talvez chegue um tempo, daqui a 2 semanas, 3 semanas, que as pessoas comecem a relaxar com relação a essas práticas de isolamento, né, essas práticas sanitárias, e aí como é que vai ser, né? E a esperança é que os hospitais agora estão mais preparados, a população vai começar a se imunizar e o nível da mortalidade com relação a essa doença vai cair. E eu acho que essa é uma reflexão que ninguém tem uma resposta para isso, né? Ninguém tem, porque o mundo é muito diferente, as tentativas são diferentes, mas o fato é, o mundo vai continuar aí, as pessoas vão continuar precisando trabalhar, os pontos comerciais aqui no centro de Ubajara vão continuar lá, então aos poucos as pessoas vão precisar voltar às suas atividades, fazendo as recomendações dos protocolos ou não, né? Isso aí é uma realidade, infelizmente é uma realidade. O que eu vejo, assim, né, do ponto de vista de idealista, né? Eu vejo que eu gostaria de ver num programa de televisão falando sobre o exemplo que o Ubajara está dando para o mundo. Como?
É uma cidade pequena, bonita, turística, no interior do estado do Ceará, numa região bacana e tal, onde a população fez o dever de casa, estudou os protocolos, seguiu o que que foi aprendido com os essenciais, tomou todas as medidas de prevenção, cuidaram do hospital, cuidaram de seus idosos e criaram um pacto, né, um termo de compromisso, não somente entre os empresários, mas com relação aos trabalhadores e com a população em si, de cuidar dessa questão da segurança, da biossegurança. E aí, com isso, houve um sentimento de união nessa cidade, onde todo mundo trabalhou, né, um município relativamente pequeno e que hoje é um exemplo para a Serra da Ibiapaba como um local seguro, um destino seguro para o turismo, um destino seguro para as crianças estudar, um destino seguro para os idosos morar, um destino seguro, né, para você escolher um restaurante para jantar, se hospedar. Então, há uma perspectiva e há uma possibilidade da gente fazer a coisa correta, que eu também não vejo nada demais, basta seguir esses protocolos, né, e dar um salto em termos de cidadania aqui no nosso município, onde todas as pessoas unidas estão trabalhando por uma coisa que é uma realidade, né? Infelizmente, é uma realidade. Felizmente, é uma realidade que vai nos forçar a melhorar como um povo, né, como um grupo, como uma comunidade. Eu sou bastante otimista com relação a isso. Eu não sei se eu estou me envolvendo demais nessas questões, afinal de contas, a determinação da reabertura vem do governador e depois do prefeito, né? Assim, nós estamos tentando ajudar no que for preciso, mas esse é o meu ponto de vista com relação a uma oportunidade que nós estamos tendo e nós precisamos fazer, porque esse vírus vai continuar aí. Ou a gente esquece, passa por cima de tudo e vira uma grande bagunça, né? Ou um quebra-quebra danado, fica eternamente dentro de casa, que é uma coisa que é inviável. Ou a gente passa para fazer uma coisa bem mais civilizada e com a união de todos e com um futuro bem melhor e bem mais rápido em termos de economia para a nossa região, tá bom? Um bom final de semana para todos. Eu espero que até segunda-feira a gente já tenha aí uma diretriz, né, não somente do governo, mas também da prefeitura e do CDL, né, e de todos os munícipes aqui de Ubajara com relação a como é que vai ser a segunda-feira, né? Eu espero que seja tranquila e que a gente consiga evoluir e sair maior e mais unido de tudo isso, tá bom? Um bom final de semana a todos. Até lá.